Glória a Deus. Você pode sentar, queridos, amém. Que bênção, né? Presença gostosa do Senhor, um ambiente de adoração. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez, aqui desse lado? Levanta a sua mão, faz um sinal assim, se você está nos visitando, talvez pela primeira vez. Tem alguém aqui? Não? Desse lado de cá, tem alguém que nos visita? Faz um sinal assim com a sua mão, gostaríamos de saber se tem alguém que nos visita aqui nessa noite. Não, os demais já são daqui, já estiveram aqui alguma vez. Então, mais uma vez, você que está pela segunda, terceira, quarta, quinta, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Amém? Nesse mês, é o mês chamado Setembro Amarelo, e nós estamos falando da prevenção ao suicídio. Estamos abordando, buscando uma temática de forma que fortaleça cada uma das vidas, que fortaleça as nossas vidas. E hoje não vai ser diferente, nós vamos estar abordando, mas de uma forma que queremos expor a palavra do Senhor para te fortalecer em nome de Jesus, amém? Em busca do alívio. Vamos fazer uma oração? Se você pode, curva a sua cabeça um instante, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós queremos que o Teu Espírito Santo use a palavra como instrumento, assim como um perito cirurgião, que o Teu Espírito Santo use a palavra, Senhor, para penetrar no mais profundo do ser, do consciente, do inconsciente, do subconsciente, Senhor, tratando feridas, trazendo cura, trazendo milagres em cada uma das vidas. Indo a lugares, Senhor, onde a medicina não pode ir, os remédios não podem ir, Senhor, o homem não pode ir, mas é possível para o Senhor. Nós oramos para que haja cura, para que haja libertação, para que haja salvação, tudo para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. E proibimos toda ave de rapina, proibimos o inimigo de agir sobre as mentes, sobre as vidas neste lugar, e daqueles que estão nos assistindo, Senhor, pela internet. No nome de Jesus, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Na primeira quinta-feira do mês, nós começamos o estudo falando justamente sobre esse texto de Apocalipse 9. Nós estávamos lendo Apocalipse, e quando entrou o tema, fazia parte da leitura da semana esse texto. Apocalipse 9, versículo 4 e 6, que diz o quê? Foi dito a eles que não causassem dano, nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Foi designado que não os matassem, mas que os atormentassem por 5 meses. O tormento deles era como o tormento de escorpião, quando fere o homem. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. E a gente começou falando que esse texto, querido, de 4 a 6, ele nos mostra pelo menos uma das razões por que alguém procura a morte. Pastor, por que alguém procura a morte? Está bem explícito ali no texto. Ele diz que devido ao tormento, devido à dificuldade, porque é natural, nós queremos viver. As pessoas, elas querem viver, mas talvez o sentimento mais latente, mais forte dentro da gente é querer viver e viver bem. Ninguém quer simplesmente viver ou viver de qualquer forma. Ninguém quer viver o inferno, ninguém quer viver em tormento. E aí, quando as pessoas passam por dificuldade, quando elas estão enfrentando um tormento, elas chegaram a procurar a morte, mas nem a morte elas encontraram. Então a gente percebe que essa é uma das razões por que alguém procura a morte. E hoje a gente vai trazer uma abordagem desse assunto dentro de um salmo da Bíblia, o Salmo 46. Amém? Vamos lá? Então pode passar. Salmo 46, diz assim: Deus, ele se apresenta como o quê? Refúgio. O que diz o Salmo 46? Deus é nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio ou socorro sempre presente na
adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Olha o que ele está dizendo: Deus é nosso refúgio e fortaleza. Nós não temeremos, ainda que passemos, auxílio sempre presente na adversidade. Perceba aqui algumas coisas. Primeiro, ele diz que Deus é nosso refúgio. Mas ele diz que Deus é refúgio aonde? No paraíso. Deus é refúgio aonde? No céu, onde não há dificuldade, onde não tem problema? Não, queridos. Ele diz, Deus, ele é refúgio, ele é nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Muitas vezes as pessoas não compreendem que a adversidade faz parte da vida. Você nasceu, você colocou os pés no planeta, você está num lugar de adversidade. Nós estamos num lugar de adversidade. Só que Deus, ele nos capacita e Deus também vai nos dar graça para que a gente possa enfrentar essas adversidades. E essas adversidades, elas acabam contribuindo com o propósito de Deus para as nossas vidas. Como assim, pastor? Quer dizer que problema contribui para o meu bem? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até os problemas que nós enfrentamos, eles acabam contribuindo para o nosso bem, porque Deus, ele vai usar isso para nos esticar. Uma palavra que eu gosto muito de usar aqui, né? Às vezes nós precisamos ser esticados, e às vezes aquele problema, ele não vem para nos destruir. Deus não traz problemas para destruir você, Deus não traz problemas para afundar você. Quando você passa por dificuldades, quando você passa por adversidades, Deus, ele quer esticar você, ele quer te dar oportunidade de você crescer nele, você crescer em fé. É por isso que ele se apresenta como sendo refúgio e fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Amém? Então coloca isso no teu coração. Quem aqui já passou por adversidade? Levanta a mão, quem aqui já passou? Era melhor perguntar quem nunca passou por adversidade. Todos nós já passamos por algum tipo de adversidade, né? Até a criança na escola, ela diz, eu estou passando por um problema, o que foi que aconteceu? Meu coleguinha não quer brincar comigo. Todos nós passamos por algum tipo. Aí ele diz, por isso, não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Você pode acompanhar na sua Bíblia, no Salmo 46, tá certo? Você pode ir acompanhando isso, pode até marcando na sua Bíblia alguma coisa que você queira marcar. Por isso não temeremos. Então, qual é a razão de eu não temer? Qual a razão de eu não temer? Hoje é culto de estudo, então vocês podem responder, viu? Eu quero ouvir o feedback de vocês. Qual a razão de eu não temer? Porque Deus é meu refúgio e Deus é minha fortaleza. Então diga comigo, Deus é meu refúgio e a minha fortaleza. Diga para o seu vizinho, Deus é meu refúgio e a minha fortaleza, e é por isso que eu não temo. Quem entendeu, dá uma salva de palmas para o Senhor. Eu não estou aqui dizendo para você que você não vai ter adversidade, eu estou dizendo para você o que a Bíblia está dizendo, e a Bíblia está dizendo que Deus é seu refúgio, Deus é sua fortaleza, Ele é socorro bem presente na adversidade, na angústia, no problema, na dificuldade. Ele vai se apresentar, Ele não vai te deixar sozinho. Vocês lembram dos amigos de Daniel, Sadraque, Misael, Ananias? Né? Misael, como é o nome deles? Ananias, Azarias, Misael e Ananias. É porque eu troquei o nome deles com Sadraque, Mesaque e Abdinego, que eram os nomes babilônicos deles. Mas eles foram lançados no fogo. Quem foi que se apresentou com eles no meio do fogo? Quem foi? Apareceu alguém lá. O rei Nabucodonosor não sabia quem era, mas o rei disse assim aos seus auxiliares, seus oficiais, ele disse assim, não foram 3 homens que nós lançamos no fogo? Como é que eu vejo 4? E o 4º homem tem a aparência do filho dos deuses. Quem é o 4º homem? É o mesmo que prometeu lá em Isaías 43, quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, quando passares pelas águas, elas não te submergirão.
Ele prometeu em Isaías que Ele estaria conosco, e Ele cumpriu isso na vida daqueles homens. Se Ele cumpriu na vida deles, você acha que Ele não vai cumprir na sua? Você está entendendo? Você acha que Ele não vai cumprir na sua? Claro que Ele vai. Você pode até passar por adversidade, pode até passar por problemas, mas você precisa lembrar, não sei porque está caindo esse negócio, deixa eu apertar aqui. Você precisa lembrar que Ele é seu refúgio e sua fortaleza. Pode passar. Vai marcando na sua Bíblia. Deus, o fato de Deus ser refúgio, isso não elimina as tribulações da vida. Pastor, qual é o fato? Qual é o que nós temos? Nós temos dizendo que Deus é refúgio, mas isso não quer dizer que não tem tribulações. Não quer dizer isso. Embora estrondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Aí tem escrito a palavrinha ali, pausa. Na sua Bíblia tem escrito pausa? Tem na sua Bíblia pausa? O que é pausa? Cadê os músicos? O que é pausa, gente? É um break, uma parada. Sabe o que está dizendo? Embora estrondem as águas turbulentas, os montes sejam sacudidos pela sua fúria, pausa. O que você faz? Pausa. Você dá uma pausa. Você lembra do seu toca-fitas? Alguém lembra do seu toca-fitas? Tinha um nome assim, pause. Você apertava para parar. Muitas vezes Deus está dizendo para você, para. Tem tribulação, tem dificuldade, tem tormenta, mas o que você faz? Ao invés de você estar angustiado, ao invés de você estar com medo, ao invés de você estar correndo de um lado para o outro, ao invés de você pensar, o que eu faço da vida? O que você faz? Você aperta o pause. Há um rio cujas correntes, cujos canais, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Então, ele está dizendo que nós precisamos pausar. A Bíblia diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós vamos ver isso mais à frente. Então, precisamos, porque quando você está agitado demais, você não consegue ouvir Deus. Às vezes nós passamos por problemas, por dificuldades, e aí a gente acha que consegue resolver com a própria força, e fica agitado, ai meu Deus do céu, e agora, o que eu faço, tal, e corre para um canto, corre para outro, e fica agitado, pressão sobe, ai, pega o remédio da pressão, ai meu Deus do céu, eu acho que eu vou ter um ataque agora, ai, estou botando o coração para fora. E o que Deus está dizendo? Diga para o seu irmão, pause, diga, ele dê um tempo. Você está entendendo? A Bíblia está dizendo para você. Há um rio cujas correntes, Deus quer trazer um rio de águas vivas, um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A Bíblia diz que quem crê, Jesus, você vai dizer lá no livro de João, capítulo 7, quem crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Deus quer colocar um rio, gente, rio é sinônimo de vida. As cidades que prosperavam eram cidades que eram edificadas à beira dos rios, porque rio significa prosperidade, rio significa vida, e Deus colocou um rio dentro de você, amém? Ele colocou o Espírito Santo, Ele está lembrando isso, é por isso que Ele está dizendo, pause. Se você não pausar, se você não parar, você vai correr de um lado, vai correr para o outro, e você não vai resolver a situação. Porque muitas vezes os problemas são maiores do que nós podemos lidar. Eu ouvi um influencer falando, sobre a questão da prevenção, e ele falou muito bonito, foi um texto muito legal, muito bem redigido, mas faltou uma coisa no texto dele, sabe o que faltou? Faltou o elemento principal, que é Deus. Porque às vezes eu sei fazer o certo, eu sei o que eu devo fazer, mas eu não tenho forças para fazer. Quem está entendendo? Às vezes nós sabemos, às vezes não é porque você não sabe fazer o certo. A pessoa diz, faz assim, 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 e você diz, eu já sei, mas eu não consigo, eu não tenho forças.
É como se a gente estivesse dentro de um buraco, gente. A gente está dentro de um buraco. Você sabe que precisa sair, mas você não alcança. O que é que você precisa? Você precisa de alguém que estenda a mão, ou joga uma corda, alguém que te puxe. Por mais que você saiba que você precisa sair daquele buraco, por mais que você saiba que se você não sair, você vai morrer ali dentro, mas você não consegue, aquilo é mais fundo do que você. Mas se tem alguém que está fora do buraco, essa pessoa pode te ajudar. E em todo o universo, querido, só tem uma pessoa que está fora do buraco, mesmo. Sabe quem é? Deus. E a boa notícia, deixa eu contar para vocês a boa notícia, é que se você clamar, Ele vai te ouvir. Amém? Se você clamar, Ele vai te ouvir. Aleluia. Próximo. Todas as manhãs, Ele vem ao nosso auxílio. Olha que promessa linda. Diz assim: Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Amanhã, quando você acordar, você vai lembrar desse salmo, desse versículo. Versículo quanto? Versículo 5, do Salmo 46, verso 5. Você vai agradecer e dizer assim: Deus, hoje pela manhã o Senhor veio ao meu auxílio. Não é tremendo isso? Por favor, amanhã quando você acordar, você vai lembrar do Salmo 46, versículo 5, você vai fazer essa oração, dizendo assim: Deus, obrigado, porque hoje o Senhor veio ao meu auxílio. Está escrito no Salmo 46, do versículo 5, que todas as manhãs o Senhor vem ao meu auxílio. Sabe por que você vai ter forças para enfrentar o dia? Sabe por que você vai ter forças para enfrentar os problemas, as tribulações? Porque Deus veio ao seu auxílio. Deus veio para te auxiliar. E o que é auxiliar, gente? O que é auxiliar? É ajudar, é cooperar com você, é te ajudar a fazer as tarefas que você não consegue fazer. Então ele vem todas as manhãs. Quando eu acordo, Ele está comigo, Ele vem ao meu auxílio. E nós precisamos lembrar disso. Fica bem mais leve o fardo quando você lembra que Deus vem ao seu auxílio. Agora, isso aqui não é uma pregação para preguiçoso, dizendo assim: não, Deus vai fazer tudo então por mim. Não, Ele vem te auxiliar. Você vai fazer, mas Ele vai te ajudar. Ele vem auxiliar você, e você, com a graça de Deus, você vai conseguir. Amém? Quantos creem nisso? Dê uma salva de palmas a Ele. Ele vem. Essa graça de Deus é para cada dia. Como eu coloquei, a graça de Deus é para cada dia. Cada dia Ele vem ao seu auxílio. Lembre, quando Ele ensinou a oração do Pai Nosso, Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, no dia de hoje, Ele te dá o pão para necessidade. Pão fala de suprir necessidade. Todos os dias Ele vai dar a porção para você suprir a necessidade do dia. Pastor, e amanhã? Amanhã Ele dará a porção de amanhã. E depois de amanhã, Ele vai dar a porção de depois de amanhã. Cada dia, à medida que você vai dando os passos de fé, Ele vai confirmando esses passos de fé. Então você não precisa carregar um fardo maior do que você pode carregar, porque Ele vem ao seu auxílio todas as manhãs. Crê nisso? Aleluia. Quantos aqui sentem que às vezes, pastor, às vezes eu sinto que eu carrego tanto problema, tanta dificuldade, tanta coisa. Já se sentiu assim? Alguém já sentiu? Meu Deus, quanta coisa. Experimenta dizer: Senhor, o Senhor disse que o Senhor vem ao meu auxílio, me auxilia, eu preciso da ajuda do Senhor. Amém? Next. Tudo que é abalável será abalado. Olha o que diz Salmo 46, verso 6: nações se agitam, reinos o quê? Se abalam, e Ele ergue a voz, e a terra se derrete. Nações se agitam, reinos se abalam. Sabe o que Ele está dizendo? Que nesse mundo tudo é abalável. O problema
Sabe por que muita gente se abala? Porque elas se apoiam em coisas abaláveis. Se eu me apoio naquilo que se abala, quando isso se abala, o que acontece comigo? Eu me abalo também. Querido, tudo é abalável. Países, nações, moedas, economias, tudo é abalável. A única coisa que não é abalável é Deus. Eu estou apoiado no meu emprego. Seu emprego é abalável. Se a sua fonte de renda for o seu emprego, você está frito. Pastor, mas minha fonte de renda não é o emprego. Tua fonte de renda precisa ser Deus. Porque se você perder esse emprego que você está hoje, você continua com a tua fonte de renda, que é Deus. Uma outra porta vai se abrir, porque Deus é a tua fonte. Mas se a tua fonte for o emprego que você tem, no dia que você perde aquele emprego, o que acontece com você? Você fica sem? Você fica sem nada. Porque você colocou o seu apoio, a sua confiança, você se estribou. A Bíblia tem alguns termos assim, diferentes, né? A Bíblia diz, não se estribe. O que é isso? É você se apoiar, Você se apoiar. Tem muita gente que está apoiada no emprego. Tem muita gente que está apoiada nisso, na influência, nisso, naquilo outro. Não, porque o meu amigo, aquele meu amigo, não vai deixar falhar. Aí o amigo deixa falhar. E Deus permite. Sabe por quê? Para quebrar esse ídolo que você instituiu no teu coração. Para que você aprenda que reinos, as nações se agitam e reinos se abalam. E o Senhor ergue a voz e a terra se derrete. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a única coisa que não vai passar é a palavra do Senhor. Se a única coisa que não vai passar é a palavra, eu preciso ter a palavra dele no meu coração, porque aí eu vou estar apoiado em algo inabalável. Amém? Eu vou estar apoiado em algo inabalável. Há um tempo atrás, alguém estava com medo, muito medo de perder o emprego, e conversou comigo sobre isso, e eu disse, por que você está assim? De onde é a sua renda? Onde é a tua renda? E aquela pessoa, ela achava que a fonte de renda dela era aquele emprego. Queridos, Deus usa pessoas para te abençoar, mas você precisa reconhecer que a tua renda vem dEle. Amém? A tua renda vem dEle. Se você descobrir que a tua renda vem do Senhor, você não vai se abalar. Aleluia. Continua, eu coloquei algumas referências aí, Hebreus 12, 26 a 28, que diz justamente isso, que tudo que é abalável será abalado. O que vai permanecer é aquilo que é eterno, aquilo que é a palavra de Deus. Isso permanecerá para sempre. Próximo. Que obras você está vendo? O que diz aí? Salmo 46, 7 e 8. Vamos lá, pessoal. O Senhor está o quê? Não, vocês estão lendo, sentaram juntos. Vamos lá, todo mundo junto. 1, 2, 3 e o Senhor. Pausa, depois. Vejam. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é a nossa torre segura. Aí ele repete. Por que se repete? Quem aqui estudou tabuada? Não sei, acho que aqui ninguém nunca levou, como é que chama, palmatória? Alguém aqui? Só Nilo. Olha, diz que Nilo, né? Eu, graças a Deus, eu não peguei. Pastor, o senhor não peguei? Não peguei palmatória. Mas Nilo está dizendo aqui que pegou palmatória. Quanto é 2 vezes 2? 2 vezes 2? 5, pá! 4. Quanto é 2 vezes 2? 6, pá! 4. Por que se repete? Para aprender. Gente, repetição é a base do aprendizado.
Se eu quero aprender inglês, o que eu preciso fazer? Ouvir, ouvir, repetir, repetir. A prática, ela é que nos leva à excelência. A repetição, a repetição. Deus está repetindo, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Ele está repetindo de novo, para você entender que Ele é a tua torre segura. Agora, no versículo seguinte, ele diz assim, vejam o quê? Eu pergunto ao teu vizinho, o que é que você está vendo? Pergunta para ele assim, o que é que você anda vendo? Com voz de profeta, dedo de profeta, pergunta para ele, o que é que você anda vendo? Sabe, tem pessoas que só olham o TikTok para ver desgraça, tem pessoas que só olham o YouTube para ver desgraça, tem pessoas que só olham televisão para ver desgraça, e a Bíblia está dizendo, vejam as obras do Senhor. Querido, veja as obras do Senhor, porque se você só vê desgraça, o que vai ter dentro de você é desgraça, porque os olhos são a janela da alma. Os olhos são a janela da alma. Então a Bíblia nos diz, vejam, mas vejam o quê? As obras do Senhor. Quando eu vejo as obras do Senhor, eu digo, yes, uau, que Deus tremendo, uau, como Deus é poderoso, olha só o que Deus está fazendo sobre a terra, que Deus maravilhoso. Mas tem gente que sobra, pastor, meu Deus do céu, pastor, parece que o diabo vai acabar com tudo, pastor, eu não sei o que vai acontecer, eu já estou com medo. Tem pessoas que morrem de medo de tudo, andam com medo. Por quê? O que andam vendo? Você quando era pequeno, agora não, que você é crente agora, mas você já assistiu filme de terror, não já? Já? Já assistiu. Aí quando você ficava em casa sozinho, aí você ouvia aquela porta. O gato pulando no telhado. Pá! Meu Deus! Sim ou não? Por quê? Por que você ficava assim? Porque você encheu teu coração de medo. E todo filme de terror tem aquela sonoplastia, né? Tem aquela musiquinha lá. Sei lá como é que é, não sei. Tem aquela música de terror que vai criando aquele ambiente, criando aquela expectativa de que vai aparecer alguma coisa. Você sabe que vai aparecer alguma coisa. E aquilo já acelera seu coração, já vai acelerando, vai criando a expectativa. Aí você está em casa sozinho. E aí você já tem a impressão que tem alguma coisa passando atrás de você. Por quê? Aí a criança vai dormir no quarto, mãe, deixa a luz acesa. Ou não tão criança assim, né? Deixa a luz acesa. Por que você quer deixar? Por que não está com medo de apagar a luz? Vejam as obras do Senhor, porque aquilo que você vê alimenta a sua fé, ou alimenta o seu medo, ou alimenta a sua fé, ou alimenta o seu medo. Então, como você tem acesso a tanta informação através das redes sociais, você tem acesso a tantas coisas, veja coisas que edificam você, veja coisas que te fortaleçam, veja coisas que abençoem sua casa, abençoem sua vida. Para de estar vendo bobagens, porque senão isso vai alimentar o seu medo. Amém? Vejam as obras do Senhor. Próximo. Ele tem poder para dar fim à guerra. Verso 9. Todo mundo junto, vamos lá? Ele... Eita, isso que é Deus. Isso é que é Deus. O que Ele faz, gente? Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, destrói escudos com fogo. Ele tem poder para dar fim à guerra. Se você está passando por uma guerra, pastor, eu estou passando por uma guerra. Eu estou passando por uma adversidade da minha casa, estou passando por uma adversidade do meu casamento, eu estou passando por uma adversidade da minha vida, seja lá qual for o problema,
Você precisa lembrar o que diz a palavra no verso 9: o Senhor dá fim à guerra. Chega diante dele e diga para ele: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor dá fim à guerra. Senhor, eu não estou aguentando, eu não estou suportando, eu estou nessa guerra, e eu te peço, Senhor, pausa, dá fim a essa guerra. Amém? Nós precisamos lembrar que Ele tem poder para dar fim à guerra. Ele tem poder para tomar você e conduzir você aos verdes pastos, trazer a você refrigério que você necessita, restaurar as suas forças. Isso aconteceu com o Elias. O Elias estava tão cansado, o profeta Elias estava tão cansado, ele estava desesperado da própria vida. Ele queria até morrer. Ele disse: eu não sou melhor do que meus pais, estou cansado, Deus, eu estou cansado. Sabe o que é que Deus fez? Deus disse: Elias, vá comer, talvez o que você está precisando é um bom alimento. Você sabe que tem muita gente que passa por problemas também emocionais, porque se alimenta mal, faltam as vitaminas necessárias para o corpo, que o corpo necessita, se alimenta mal. Ah, pastor, eu só gosto de miojo. Né? Tem gente que ainda tem aquela mentalidade infantil. Nós precisamos entender que você precisa se alimentar daquilo que te dá saúde. Ah, pastor, mas tem que ser prazeroso. Então procura um meio de tornar aquilo prazeroso também. Deus chega para Elias e diz: vai comer. E depois Deus diz: agora dorme. O Elias foi lá e dormiu. Quando acordou, comeu de novo. Aí os gordinhos amam essa passagem da Bíblia, que Elias comeu 2 vezes. Elias repetiu. Mas ele comeu e descansou. Às vezes tudo que você precisa para dar fim à guerra é ir dormir e descansar. Às vezes, já aconteceu comigo. Eu estava com tanto problema. Sabe o que eu fiz? Vocês sabem o que eu fiz? Fui dormir. Porque a Bíblia diz que enquanto os seus escolhidos dormem, o Senhor trabalha por eles. Dê uma salva de palmas para ele, amém? Está ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo, amém? Então a gente precisa aprender que o Senhor é aquele que tem poder para dar fim à guerra. Pode passar. O verdadeiro poder não está em lutar. Olha o que é que diz o versículo 10. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. É interessante isso, que Deus diz: para de lutar. Para de lutar. Abra a sua Bíblia em Isaías 30, versículo 15. Isaías 30, verso 15, diz o quê? Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês, na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram. Eu pergunto: aonde está o meu vigor e onde está a minha salvação? Na quietude, no descanso, no arrependimento. O que é arrependimento? É quando eu me volto para Deus, gente. Se arrepender é se voltar para Deus. Quando eu me volto para Deus e eu começo a descansar, e eu começo a aquietar o meu coração, eu começo a dizer para mim mesmo: para com isso! Porque às vezes parece que nós damos chiliques, né? Você já percebeu que às vezes você dá chilique? Ai, meu Deus, não sei o que vai acontecer comigo. Ai, meu Deus. Você tem que chegar para você, pegar você aqui e dizer assim: ó, para com isso, aquiete-se. Porque no descanso, no arrependimento, no descanso está a sua salvação. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Querido, se você quer vigor, se você quer força, se você quer restauração, é na quietude, é na confiança
que você vai conseguir o vigor que você precisa. Não é em outro lugar, é na quietude. Pastor, mas o meu problema é enorme. Eu pergunto, é maior do que Deus o teu problema? Ou você acha que ninguém nunca passou pelo problema que você está passando nesses milênios que existe a humanidade? Você acha que ninguém nunca passou? Ou você acha que o seu problema é maior do que os problemas que existem por aí? Não, querido. Pode ter certeza. Mas a palavra do Senhor diz que no arrependimento e na confiança, na quietude, no sossego está a sua força. Parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Esse saber, gente, é como nós costumamos dizer aqui, não é o saber que você vai para uma biblioteca e faz uma pesquisa sobre Deus. Vai no Google e pesquisa sobre Deus. Tem muita gente que faz isso. Enche a mente de conhecimento, de informação. Mas não é isso. Quando ele diz assim, saibam que eu sou Deus, aí ele está dizendo assim, me conheça, saiba quem eu sou. Se eu tiver uma revelação, gente, tem 37 anos que eu caminho com o Senhor, 37 anos, eu quero conhecê-lo. Pastor, o senhor não conhece a Ele? Ainda não como gostaria. Já conheço mais do que conhecia antes, mas não tanto quanto eu gostaria. Porque quando eu conheço Deus, quando eu sei quem é Deus, meu filho, a história muda. Amém? Quando você sabe quem é Deus, não é que você estudou sobre Deus, não é que você leu um livro sobre Deus, você sabe, você tem uma revelação de quem é Deus. E ele diz, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Senhor, eu sei, Tu és Deus, o Senhor vai ser exaltado na minha vida. E quando você pedir para que Deus faça algo, faça para que Ele seja glorificado. Não é para que você seja exaltado. Essa igreja existe, não é para que o pastor Cid Clay seja exaltado. Não é para que a igreja Luz para as Nações seja exaltada. Ela existe para que Deus seja exaltado. Quando nós pedimos alguma coisa para o Senhor, não é para que nosso nome apareça, é para que o nome dEle apareça. Amém? É Ele que vai ser exaltado. Quando Deus fizer algo na tua vida, é Ele que vai ser exaltado. E você vai precisar lembrar e dizer assim, só o Senhor é Deus, Ele é exaltado. É Ele quem faz. Amém? Dê uma salva de palmas para Ele, querido. Já estamos chegando no final. Vamos lá. Para desfrutarmos o que Ele tem para nós, precisamos crer nas suas promessas. Não basta você conhecer o Salmo 46, o Salmo 23, o Salmo 91. Os Salmos eu já conheço. Eu quero conhecer o autor dos Salmos. Eu quero conhecer aquele que se revela através dos Salmos. Eu quero conhecer a Ele. Os Salmos me ajudam a buscá-lo, mas eu preciso compreender quem Ele é. Olha o que diz Romanos 8:32. Vamos ler comigo? Aquele que não poupou, mas o entregou por todos nós, e de graça. Vocês entenderam o raciocínio lógico? Isso aqui é o apóstolo Paulo. Paulo conhecia filosofia, Paulo era um homem letrado, Paulo era um homem estudado, Paulo era um homem que conhecia as escrituras, e ele usa um argumento lógico tremendo. Qual é o argumento que ele usa? Se Deus não poupou o próprio Filho, que é a coisa mais importante que existe no universo, como é que Ele não vai te entregar aquilo que você precisa? Como é que Ele não vai entregar juntamente com Ele tudo que você precisa? E de graça. Você está entendendo o argumento? Você entendeu esse argumento? Quem entendeu, diga amém. Ele está dizendo, se Ele entregou o próprio Filho,
como é que Ele não vai entregar as demais coisas e de graça para você? Então eu preciso crer nisso. Ele não poupou nem o filho dele. Como é que eu tenho algo e eu vou deixar que a ansiedade me derrote? Eu vou deixar que o problema me derrube? Querido, só se eu não conhecer quem é Deus. É por isso que a Bíblia diz: aquietai-vos, parem, saibam que eu sou Deus. Para de lutar, saiba que eu sou Deus. Me conheça, saiba quem eu sou. O que Deus está dizendo? Eu sou aquele que entregou o próprio filho para morrer por você. Como você acha que eu não vou estender a mão para você? Como você acha que eu não vou te ajudar na tua angústia? Como você acha que eu não vou te socorrer quando você clamar a mim? Se eu enviei o meu próprio filho para morrer por você, quem você acha que eu sou? Um Deus cruel? Muita gente acha que Deus é um Deus tirano. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é um Deus que nos amou de tal maneira que entregou seu filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós não nos importávamos com Deus, Deus já se importava conosco. Quando você não estava nem aí para Deus, Deus já te amava, e Ele enviou Jesus para morrer por você naquela cruz. Agora, se Ele fez isso por mim, quando eu era inimigo, e Ele fez isso por mim, e agora que eu sou filho? E agora que eu sou filho? O que Ele vai fazer? Vem cá, Sid Clay, vem cá, debaixo das minhas asas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. O que Ele é? Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Lembre, em nenhum momento nesse salmo fala que você não vai passar por tribulações, por dificuldades, mas ele está dizendo: saiba que eu sou Deus, eu faço cessar as guerras, eu dou fim às guerras, eu sou o teu refúgio e eu sou a sua fortaleza. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento. Amém? Aleluia.